eu quando pensava naquilo que iria trazer para partilhar convosco, pensava, o que é que Deus quer realmente partilhar? O que é que Deus coloca no meu coração de novo, ao fim destes já 20 anos de ministério, mais uma pregação sobre o Natal. E daquilo que eu queria esta manhã partilhar convosco é talvez o âmago do Natal. No fundo, o Natal é muito recordações. Então eu selecionei, tinha mais de 10 assuntos sobre recordações que o Natal me traz, baseados nos textos bíblicos, mas obviamente com o avançado da hora, se calhar tenho uma pregação para 2 ou 3 anos, não é? Vou guardar estes tópicos para outras alturas, mas eu quero partilhar alguns princípios, algumas ideias que me surgem do Natal. Há 3 evangelhos que relatam este episódio de Natal. O Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Lucas e o Evangelho de São João. Eu particularmente gosto do relato do Evangelho de São João. Então eu quero te convidar a abrir no Evangelho de São João, capítulo 1, e vamos ler esta passagem que já foi introduzida esta manhã e deixar Deus falar ao meu coração e ao teu coração. Eu espero que esta festa de Natal não seja só mais uma festa de Natal, onde vamos ficar com recordações, e as recordações e as memórias são importantes, mas que essas recordações e essas memórias tenham um significado particular para nós, para que no dia seguinte, na semana seguinte, no mês de janeiro, ainda Deus continue a falar connosco. Então o Evangelho de São João, capítulo 1, no verso 10 em diante. Gosto muito desta descrição do Natal. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Uma das memórias que eu tenho como criança das festas de Natal era lá em casa o meu avô paterno, o avô Chaveiro, que chegava lá à árvore de Natal e normalmente todos os anos ele punha notas, as notas na altura, notas de 50 escudos, que hoje já não valem nada, e notas de 20, não é? As 50 escudos eram para os irmãos mais velhos, os 3 irmãos mais velhos, tinham direito a 50 escudos na árvore de Natal, e os netos mais novos tinham direito a 20 escudos. E esta é uma das minhas memórias do Natal. Quando o meu pai não ia lá primeiro tirar as notas do que nós tínhamos direito às notas de 20 escudos. Às vezes acontecia que ele antecipava-se e chegávamos lá nós à árvore de Natal e já não havia os 20 escudos. O meu avô Chaveiro, todos os anos ele fazia isto, e era uma das memórias e uma das lembranças que eu tenho. Então quando nós pensamos no Natal, eu gostaria que o Natal tivesse significado para ti, lembrando-nos daquilo que Deus deixou aqui. Então o primeiro aspecto que eu quero que tu memorizes relativamente ao Natal é que o Natal não é quando o homem quiser. Infelizmente o Natal tem muito pouco a ver com o homem. Aliás, se nós olharmos bem para o texto da Bíblia, veio Jesus para o que era seu, e o que é que o homem fez? Não o recebeu. Se o Natal dependesse do homem, não havia Natal. Se o Natal tivesse muito a ver connosco, tem alguma coisa a ver connosco, é verdade, mas muito pouco. Eu estou tentado a dizer nada, mas como já estou casado há 25 anos, eu já sei que a palavra nada e tudo não se usa, porque nunca é bem nada, nunca é bem tudo. Então, não posso afirmar que o Natal não tem nada a ver com o homem, porque tem alguma coisa a ver com o homem. O Natal tem tudo a ver com Deus. Então eu gostaria que tu te lembrasses, e o Natal fosse para ti uma recordação, que o Natal é a ação de Deus, vontade de Deus, expressa para tocar a vida do homem. Então este é o primeiro aspecto que eu quero que tu recordes ao te lembrares do Natal. Natal traz-nos a lembrança que é a ação de Deus. É interessante que este texto da Bíblia diz que mesmo aqueles que creem, não creem nem por vontade da carne, nem por vontade do sangue, nem por vontade do homem, mas por vontade de Deus.
Então o primeiro aspecto que eu quero que tu recordes quando celebrares o Natal, quando estiveres a comer o peru, o bacalhau, essas coisas, e eu comecei a pensar, se calhar é melhor eu ter cuidado ao afirmar que o Natal é quando o homem quiser, porque na realidade, se calhar esta expressão, obviamente tem uma intenção positiva, uma intenção de dizer, ok, deveria ser mais vezes Natal, o homem deveria ser mais bondoso, mais generoso. Eu imagino que é isto que quer dizer esta expressão. Mas na realidade a expressão o Natal é quando o homem quiser, é daquelas expressões que não têm fundamento nenhum nas Escrituras. Porque o Natal acontece por vontade expressa de Deus. O Natal é quando Deus quiser, isso sim. É uma afirmação que vale a pena recordar neste Natal. Um segundo aspecto que eu gostaria que nós pudéssemos ponderar quando o Natal for celebrado, o Natal para nós deveria nos trazer à memória, deveria nos recordar que as promessas de Deus nunca falham. Deus prometeu 400 anos antes, 700 anos antes, que Ele haveria de nascer. Então as promessas de Deus podem tardar, mas não falham. Nunca. Talvez tu na tua própria vida tenhas recebido alguma orientação de Deus. Estás na expectativa daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Eu quero te dizer neste Natal que o Natal recorda-nos que Deus nunca falha. As promessas de Deus nunca falham. Aquilo que Deus afirma vai acontecer, independentemente da vontade do homem. É interessante ver quando nós conhecemos a história de Natal. De acordo com o Evangelho de São Lucas, é necessário acontecer um fenómeno mais de 10.000 quilómetros de distância de Jerusalém para que Maria e José pudessem ir a Belém. O que é que aconteceu para eles irem a Belém? Foi Maria e José que combinaram. Bem, há uma profecia acerca de Jesus, o Messias. Eles já sabiam que era o Messias, estão certos? Conhecem as histórias de Natal? Maria e José já estavam cientes que era Jesus o Messias. E eles combinaram um com o outro dizendo, vamos pois até Belém. Ah não, isto é os pastorinhos. E vejamos o que aconteceu. O que é que Maria e José estavam à espera para ir até Belém? Que um César Augusto, imperador romano, que vivia a mais de 10.000 quilómetros, fizesse um decreto para que Maria e José se pusessem em cima do burro e se deslocassem desde Nazaré até Belém. Eu quero dizer que provavelmente pela vontade de Maria e José, Jesus não teria nascido em Belém. Foi necessário Deus articular a sua vontade, mexer no coração de um ímpio para poder concretizar os seus planos. As promessas de Deus acontecem porque Deus declarou. Então no Natal eu gostaria que tu te recordasses que Deus quando promete, Ele cumpre. Eu não sei as circunstâncias que tu estás a viver, ou de todos aqueles que estão a viver circunstâncias difíceis, mas eu quero dizer esta manhã, Deus, aquilo que prometeu, vai cumprir. Não tenhas dúvidas. E o Natal recorda-nos exatamente isso. É que as promessas de Deus, por mais difíceis que sejam, por mais incríveis que pareçam, Deus vai mover os céus e a terra para cumprir a sua palavra. Eu lembro-me, quando comecei a orar pelo projeto da rádio, e gostaria de ter um programa na rádio para utilizar esse momento para anunciar o Evangelho à nossa nação, e eu comecei a pensar, como é que Deus vai fazer isto num país onde não há recursos financeiros? Como é que eu, com uma pequena comunidade como a nossa, poderemos ter condições materiais para poder ter um programa na rádio? E eu achei curioso como Deus fez. Moveu o coração de um irmão nosso lá nos Estados Unidos. Moveu centenas de pessoas ao redor do mundo para levantarem fundos, para durante 6 anos nós podermos preparar o programa Som do Livro, que ainda hoje está no ar 15 anos depois. Deus move quem Ele quiser, como Ele quiser, para cumprir a sua promessa. Então este Natal eu quero desafiar que o Natal te recorde que as promessas de Deus não falham. Então a primeira coisa que é importante lembrar é que o Natal é de Deus. A segunda coisa que é importante relembrar é que o Natal e as promessas de Deus não falham. Então quando celebrares o Natal, lembra-te disto. Talvez estás a viver um momento difícil, talvez estás numa crise espiritual, lembra-te que aquilo que Deus prometeu, Ele não falha. Por outro lado, um terceiro aspecto, é que a ação de Deus e o Natal relembra-nos que Deus, ao agir as suas obras, aquilo que Deus faz, é muito para além da capacidade do homem entender. Aquilo que Deus faz é muito para além daquilo que tu podes conseguir compreender. A ação de Deus nem sempre se encaixa nos teus padrões. A ação de Deus não se encaixa na maneira de tu refletires a vida. Porque vai muito para além daquilo que tu possas pensar ou imaginar. E isto é um outro aspecto que me recorda
o Natal? Nós vemos Deus pegar numa virgem e dessa virgem fazer dela a mãe do Salvador do mundo. Pega num homem que estava com intenções de se divorciar antes que o casamento fosse consumado, alguém que pelos seus próprios planos e vontades iria abandonar a sua família, e Deus pega neste casal e transforma-os nos pais do Salvador. Um outro aspecto que me ressalta quando eu penso no Natal e olhando para as três textos que a Bíblia traz acerca do Natal, é que Deus é o Deus das pequenas coisas. Deus faz grandes obras através de pequenas coisas. Deus pegou num bebê. O Natal recorda-nos que o Salvador do mundo, o Criador de todo o universo. Eu não sei se paraste já para pensar, já pensaste quem nasceu no dia de Natal? Foi só o Criador do universo. Só. Aquele que tem todo o poder. Aquele que diz e acontece. Mas começou com um bebê. Começou com um ser que, como esses que estão por aí, na nossa igreja, basicamente os primeiros meses era só choro, mamar e mudar as fraldas. Provavelmente não seriam fraldas descartáveis, que Maria faria, mas era um ser vulnerável, era um ser pequeno, um ser que ao ponto de ter que se deslocar, teria que ser transportado ao colo de Maria ou de José. Já pensaste que as grandes obras de Deus começam pequenas? Não desprezes os pequenos começos na tua vida. Não desprezes os pequenos passos que estás a dar na direção certa. Porque as grandes coisas só acontecem quando começam pequenas, como Jesus começou. O Salvador do Universo. Aquele que 2000 anos depois nós ainda celebramos. Começou num pequeno berço, como uma pequena criança, para salvar a humanidade. E é interessante que nós vemos este padrão da parte de Deus. A nação de Israel, que se torna um ícone para a história da humanidade, começa com um casal, Abraão e Sara, e ainda para mais um casal estéril. E Deus pega nesta pequena família para transformá-la nos pais de várias nações, não só de uma, mas de várias nações. É curioso que este mesmo padrão nós encontramos quando Jesus escolhe 12 homens para serem os discípulos daqueles que vão revolucionar o mundo. Imagina tu que tinhas recebido este grande desafio e tu irias transformar o planeta com uma mensagem. Provavelmente a tua opção não seria, bem, vou escolher 12 fulanos, dos quais a maior parte deles são disfuncionais. Alguns deles têm orgulhos e vaidades que não se passa muito bem, não se percebe muito bem porquê. Alguns negam Jesus. Mas Jesus pega nesse punhado de pessoas, nesse pequeno grupo de pessoas, e transforma esse pequeno grupo em algo estrondoso para a humanidade. Então Deus, quando eu olho para o Natal a mim recorda-me que Deus preza os pequenos começos. Eu não sei se Deus está a falar ao teu coração, se tu estás numa luta e olhas para a tua vida e começas a pensar, mas aquilo que eu faço é quase insignificante, aquilo que eu estou a fazer é tão pouco. Não desprezes os pequenos começos. Nós olhamos para as Escrituras e vemos isto, Jesus dizendo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então o Natal para mim recorda-me que os pequenos começos não são para desprezar. Um outro aspecto interessante quando eu olho para as histórias de Natal, e Lucas retrata este episódio, é que Deus escolhe os locais menos prováveis para fazer descer a sua glória. Deus escolhe os locais menos prováveis para trazer a sua vontade e o seu poder à terra. É curioso que Maria e José então desceram até Belém, chegaram a Belém e, à procura, obviamente, de um sítio para ficar, não encontraram lugar num hotel. Não encontraram lugar numa hospedaria. Eu lembro-me quando há uns anos atrás, tinha a Débora ainda 2 anos, quando nós viajámos para a Suíça, para Isenflug, fomos para a conferência internacional, nós pensámos como família viajar uns dias mais cedo e aproveitar, conhecer um pouco da Espanha e da França, porque nós não conhecíamos, e fomos como família na nossa carrinha, de 7 lugares na altura, a Peugeot que nós tínhamos, e fomos como família divertidos. A ideia seria ficar uns dias num parque campismo, no outro dia eventualmente num hotel para recuperar das dores da noite mal dormida do parque campismo, e lá íamos nós, contentes da vida, com os filhos naquele carro. Foi uma viagem muito divertida para lá.
Mas obviamente eu nunca tinha feito esta viagem, eu e a Jenny não conhecíamos o caminho. A única coisa que nós tínhamos, nem havia GPS naquela altura, era um mapa, a antiga, um mapa de papel mesmo, e nós íamos olhando para o mapa e eu ia fazendo mais ou menos os planos. Víamos a estrada, olhávamos, víamos uma bolinha grande e pensávamos, isto deve ser uma localidade grande. Nós não sabíamos bem as localidades que tínhamos. E num desses dias íamos nós de viagem. Ficámos numas piscinas fantásticas em Espanha, estávamos muito divertidos, era um dia muito quente e aproveitámos para as crianças se divertirem um pouco até mais tarde. Eu olhei para a distância e pensei, bem, isto em 2 horas nós fazemos, mas eu não conhecia a estrada e eu não sabia o tamanho e a dimensão da localidade. E obviamente começámos a fazer o percurso, que afinal aquilo era os Alpes e aquilo tinha mais curvas do que eu imaginava, demorámos mais tempo do que eu pensei. E nós fomos tentando aproximar-nos o mais possível da fronteira para no dia a seguir, seria já para chegar à conferência, aí era o nosso horário, tínhamos que cumprir esse horário. E fomos andando até que já era noite e nós pensámos, falta pouco, devemos estar a chegar à localidade que nós queremos. Só que eu não conhecia nem a localidade e nem conhecia a cultura da terra. E aconteceu que naquela cidade era a festa do Santo Popular, não havia lugar para nós na hospedaria. Eu não era a Jenny, não é Maria, eu não sou José, mas eu senti o pânico de chegar a uma cidade com 3 filhos e não havia lugar em hotel nenhum, porque estava a população toda lá, toda a gente vinha celebrar a festa com os familiares e os hotéis estavam completamente cheios. E agora? 10 e tal da noite, não conhecemos a localidade, não sabemos para onde nos dirigir. E eu comecei a fazer contas, e agora como é que a gente resolve isto com 3 crianças dentro do carro? José não tinha um carro, José tinha um burro. Maria estava grávida e o dia estava a chegar perto da altura para o bebê nascer. Eu imagino o pânico de José e Maria. E é interessante que Deus escolhe um local muito pouco provável para nascer uma criança. Hoje em dia seria altamente irrecomendado que Maria e José tivessem um bebê numa manjedoura. Aquilo está infestado de bactérias, mau cheiro. Eu quando vou à guia, e lá os irmãos da guia ainda tinham vacas, quando eu ia visitar os estábulos, porque eles estavam a trabalhar depois do culto lá, e eu ia visitá-los, estar um bocadinho com eles, eles sempre diziam, pastor, por favor, não entre aqui que vai ficar a cheirar mal. E eles tinham razão. Quando eu chegava à casa, a Jenny dizia logo, estiveste aonde? Cheiras tão mal. Cheirava a estrume. Não havia lugar para ele na hospedaria. Então José e Maria tiveram que ir para o estábulo, para a manjedoura. Deus age, Deus faz grandes coisas através de locais pouco prováveis. Tu nem imaginas como Deus pode agir em locais em que tu não estarias a planear. Não seria esse o teu plano. E Deus escolheu aquele lugar, no caso de Maria e José, uma manjedoura para trazer o Salvador do mundo. Eu quero dizer que tu podes pensar, eu não estou no sítio certo, talvez eu não estou na profissão correta, eu não estou ainda a viver os momentos que eu deveria, eu quero alcançar mais, eu quero dizer que é possível que Deus te use nos locais menos prováveis. Porque Deus trabalha dessa forma. Então para mim o Natal recorda-me também este aspecto. É que Deus age nos locais menos prováveis. Quando tu menos imaginas, Deus pode te usar. Eu lembro-me que uma das pregações que mais marcou alguns amigos nossos foi uma pregação que eu fiz sem ser pregação. Estávamos num corte de ténis, já está aqui, se calhar ainda se lembra desse episódio. Estávamos a jogar ténis e estava com o Freitas e estávamos a conversar, que eu, citando o texto da Bíblia, porque alguns que estavam a ganhar naquele jogo estavam a vangloriar-se da sua técnica, e eu citei Provérbios dizendo: o orgulho precede a queda. Vários anos depois, ainda esse grupo que estava a jogar ténis se lembra desta pregação fantástica. Não tinha púlpito, não estava na igreja, não tinha a Bíblia aberta, mas foi talvez uma das mensagens que mais marcou aquelas pessoas. Deus fala e Deus usa os locais menos prováveis para fazer descer a sua glória. Às vezes nós viemos à igreja ano após ano, Natal após Natal, e saímos daqui e já não nos lembramos da mensagem que foi dita no ano passado. E às vezes Deus usa situações que tu não estás à espera. Um estábulo mal cheiroso, uma manjedoura que não é berço para ninguém, para trazer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores a esta terra. Então, mais uma recordação para mim do Natal é que Deus usa situações em que nós não estamos à espera para trazer a sua vontade.
Um outro aspecto que é importante recordarmos, um sexto aspecto desta quadra natalícia, que às vezes nos cria muita angústia, é que as grandes obras de Deus levam tempo a ser consumadas. Nós somos a geração do micro-ondas, a geração do fast food, a geração do aqui e do agora. Nós queremos tudo ontem. Nós tivemos esta semana, mudámos de rede novamente, de um operador para o outro, e o operador, como está a ser gravado, eu não vou fazer publicidade, e o operador em que nós estávamos a servir tinha combinado com aquele operador para onde nós mudámos que às 6h30 ele ia cortar a nossa rede e supostamente às 6h30 o outro ativava a nossa rede. Nós somos daqueles que queremos tudo aqui agora. Quando eles cortaram a rede às 6h30, nós estávamos à espera que às 6h30, mais tarde às 7 horas, tivéssemos rede. Tivemos todo o resto do dia sem rede e o outro dia quase até à hora do almoço sem rede. É um caos. Já não estamos habituados a não ter telemóvel. E agora como é que eu falo com os meus amigos? Como é que eu resolvo estes problemas? Como é que eu comunico esta situação? Queriam telefonar e as pessoas não puderam. Nós somos aqueles que queremos tudo aqui agora. Eu quero dizer que o Natal nos recorda que Deus trabalha com tempo. As promessas de Deus levam tempo. Maria teve mesmo 9 meses de gravidez. Apesar de ser Jesus, ele não nasceu de 2 ou 3 semanas. Jesus fez uma gestação normal de 9 meses. Jesus teve que esperar todo o tempo até chegar aos 30 anos para ser considerado um homem, para poder começar a desenvolver o seu ministério. Deus age de forma grandiosa, mas no seu tempo. Esta é uma outra coisa que o Natal me recorda. Eu quero te dizer que se estás a viver um momento difícil, não queiras antecipar o tempo de Deus. Não tragas Jesus como um bebé prematuro. Não deixes que a obra que Deus está a começar em ti se precipite porque tu queres precipitar as coisas. As obras de Deus que fazem mudança na história da humanidade levam o seu tempo. Este é um outro aspecto que o Natal me recorda. Por outro lado, uma outra lembrança que eu tenho do Natal, olhando para estas passagens, é que o Natal e as grandes obras que Deus traz são normalmente antecipadas por dores e dificuldades. Maria não teve um parto sem dor, não teve uma epidural. Maria não teve um parto sem dificuldades. E às vezes nós queremos grandes obras, grandes coisas, grandes mudanças, mas não queremos o parto com dores e dificuldades. Aliás, quanto mais as dores, e aqui as mulheres têm que me ajudar a entender melhor isto que os homens. Eu só sei de ver, eu não sei de experimentar, não é? As mulheres quando começam com dores de parto, normalmente pode começar um dia antes e pode começar espaçado com algumas horas, certo, senhoras? É verdade? Um dia antes, 2 dias antes, e começa muitas vezes com horas de intervalo. O que é que acontece quando se abrevia os timings entre uma dor e outra, entre uma contração e outra? Significa o quê? Quando estamos só com 5 minutos vamos ficar tranquilos, não há necessidade de ir para o hospital, porquê? Obviamente que se as dores se intensificam e diminui o espaço de tempo entre uma dor e outra, entre uma contração e outra, é a altura de que o bebê está para nascer. Eu quero dizer que o Natal a mim recorda-me que quando as dores se intensificam, quando as dificuldades são maiores, provavelmente Deus está a querer fazer grandes coisas na tua vida. Não desesperes quando as dores vierem. Não queiras uma epidural para aliviar o teu sofrimento, porque é necessário passar por elas para que grandes obras de Deus aconteçam em nós. Então eu gostaria de trazer à tua reflexão pelo menos estes 7 aspectos, e haveria mais. Eu sei que pelo menos 10, 12 eu encontro. Eu não vos vou amassar com esses 10 ou 12 aspectos, mas fica com estes 7 pelo menos. Natal recorda-me que em primeiro lugar Ele é de Deus. Natal recorda-me que Deus age a partir de coisas pequenas. Natal recorda-me que Deus age trazendo as suas promessas para nós. Natal recorda-me que Deus é transcendente e vai para além do que tu podes imaginar. Natal recorda-me que Deus age através dos locais menos prováveis. Natal recorda-me que as dores, o início e as dificuldades são só a ação de Deus para fazer grandes coisas na tua vida. Então eu espero sinceramente que este Natal tu te possas recordar da ação de Deus, porque o Natal é Deus entre nós. Então não sejamos como os demais, porque é interessante que este texto de João que nós utilizamos no início da nossa pregação nos diz que aqueles que creem, nem são todos aqueles que vão crer. Jesus veio para o que era seu
mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A minha oração, irmãos, não é que o mundo saiba só isto. A minha preocupação é que às vezes nós cristãos nos esquecemos disto. Porque supostamente nós somos daqueles que já cremos. Não somos daqueles que andam a celebrar o Natal como todos os outros. A minha preocupação é que às vezes nós temos os mesmos valores, fazemos as mesmas coisas que aqueles que não têm Cristo farão nesta época do ano. Eu dou graças a Deus porque temos Natal. Dou graças a Deus porque temos a família. Dou graças a Deus porque podemos trocar presentes. Mas, irmãos, se for só isto o teu Natal e não te recordares deste grandioso Deus que age de formas tão incríveis como nós vemos nas Escrituras, então, olha, quero-te dizer que o teu Natal passaste ao lado. Porque a todos aqueles que creem, Deus os torna seus filhos. E eu espero que os filhos de Deus celebrem o Natal conscientes, um pouco melhor, mais conscientes daquilo que ele significa. E que não seja só a azáfama de correr à esquerda e à direita. Não seja só a tua preocupação que eu não tenho os presentes certos. Deixa os presentes em paz. Talvez é preferível não andares em stress, não andares angustiado e criares tanta tensão no teu lar. Se calhar é melhor teres um ambiente saudável do que teres os presentes lá. Então este Natal, recorda-te que ele significa muito mais do que o bacalhau e o peru e a árvore e as decorações e a família presente. Significa Deus em nós. Eu espero sinceramente que tenham um Feliz Natal. E ao recordar este Natal, tu recordes com pelo menos estes 7 aspectos. E eu espero que possas acrescentar talvez outros, como por exemplo o Natal recorda-nos que Deus é um Deus providente. O Natal recorda-nos muitas outras coisas. Nada escapa aos olhares do nosso Senhor. Tenham um excelente Natal.